Deus então falar com você. Faça isso agora. Pede para Deus. Deus, fala conosco, Espírito. Libera a tua palavra. Sobre nossas vidas, eu quero ouvir a sua voz. Quero ser cheio da tua presença. Quero ser tomado pelo teu Espírito. Quero ser levado a experimentar a tua vida, a tua graça, o teu milagre. Muda, Senhor Jesus, muda-nos, Senhor, dá-nos o teu milagre, livra-nos das obras do inferno, livra-nos, Senhor, da morte, livra-nos, Senhor, de andarmos nos engodos da alma. Nós queremos dar uma resposta espiritual para Ti hoje. Espírito, vem com um bálsamo sobre nós, nisso que vamos compartilhar, vem com revelação, vem com poder, vem com vida, vem com mover do Teu Espírito. Dá-nos, Senhor, sabedoria, dá-nos graça para conhecer o Teu coração e andar na Tua vontade, em nome de Jesus. Pedimos que a vida do Espírito venha sobre nós, pedimos que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre nós. Queremos experimentar do Teu poder, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Libere a sua voz e fala glória a Deus. Obrigado, Jesus, Tu és santo. Tem um tempo então de glorificá-lo. Deus santo, poderoso e majestoso, não há outro. Te agradecemos pela palavra, te agradecemos pelas curas, te agradecemos pelos livramentos, ó Deus. Obrigado por depositar a sabedoria em nosso coração, obrigado por nos dar revelação, obrigado por nos deixar órfãos, ó Deus. Nós temos um Pai, Tu és o nosso Pai eterno, Tu és aquele que se assenta num trono de louvores, e nós somos aqueles que louvamos ao Senhor e adoramos a Ti, ó majestade. Amém, amém, glória a Deus. Tu és bom, amém, irmãos. Deus é bom, Ele é bom e é suficiente para mudar nossa história. Creia nisso, que Deus Ele é poderoso. Creia que Deus tem planos melhores para você. Não impeça Deus agir na sua vida, não impeça Deus operar através do Espírito Santo, através dos irmãos na sua vida, amém? Ouvindo a voz do Espírito, não endureçais os ouvidos do vosso coração. Deixa Deus falar com você e deixa Ele mudar a sua história, amém? Só aqueles que querem ter uma vida transformada dizem glória a Deus. Glória a Deus. Abra então Gálatas capítulo 1, verso 1. Nós vamos ler até o verso 10 hoje. Vamos ficar um tempinho lendo sobre isso. Amém. Vamos ler comigo aí. Amém. Quero que você preste atenção e compartilhe. Eu imprimi a palavra para o Osmário. Imprimi, mandei lá, na hora da oferta. Amém. Ok, olha só o que diz então, verso 1 da Epístola aos Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Olha só, ele era apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui Paulo dá a sua saudação à igreja da Galácia. Essa Galácia é uma região de várias cidades, e cada cidade tinha uma igreja. E aí ele escreve então para aquelas igrejas que estavam naquela região da Galácia, nas cidades ali ao redor daquele lugar, aquela região. E ele termina de dar saudação e ele entra já pondo o pé no peito dos Gálatas, daqueles irmãos, falando assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho.
Esse verso é um verso especial que eu quero que você cuide e preste atenção. Que Paulo nessa hora ele tem um choque, fala: eu estou admirado de ver que você está saindo do evangelho da graça para ir para um outro evangelho. E aí ele continua dizendo: o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Ele fala 2 vezes isso. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Deus. Amém, irmãos? Paulo estava então admirado com os Gálatas, que estavam passando da graça para outro evangelho. Veja, não existe coisa que mais fere ou traz ira de Deus quando nós dizemos o que Deus não diz. Amém? Amém. Existem pessoas disponíveis e dão nós para falar o que Deus não diz. E Deus diz o que está escrito neste livro de capa dura, preta, vermelha, cor-de-rosa de alguns, ou numa caixinha com tela, que é a Bíblia. O que Deus tem está aí, e tudo que você necessita está disponível aí. A grande sabedoria é pegar isso e ser transformado em vida para você. Mas Paulo, ele estava chateado, admirado, porque o evangelho estava sendo distorcido. E essa era a grande falha daquela igreja, daquelas igrejas. Havia uma enfermidade ali, e essa enfermidade às vezes está presente no nosso meio, que você precisa abrir os olhos para não deixar ela te contaminar. A enfermidade dos Gálatas, a doença dos Gálatas, era justamente sair da graça de Deus para andar pela lei. Você está me ouvindo? Paulo diz que se alguém pregasse um outro evangelho além daquele que ele estava pregando, fosse anátema. Você sabe o que quer dizer anátema? Alô? Uns dizem maldito, mas sabe qual é o significado literal da palavra anátema no português? É vá para o inferno. Essa é a palavra de verdade que você, porque a gente fala é maldito. O que é maldito? Maldito. Quer ser mais amaldiçoado que ir para o inferno? Vá para o inferno aquele que acrescentar um tio, um ai na palavra do evangelho, ensinar algo que Deus não ensina, falar algo que Deus não falou, colocar na boca de Deus palavras que Deus não disse. Vá para o inferno alguém que faça isso. É isso que Paulo está dizendo aqui. É muito sério isso, irmãos. Dizer algo que Deus não disse, falar algo que Deus não falou, isso é muito sério. Essa expressão, ela se encontra poucas vezes na Bíblia, porque ela é muito séria e tem um peso espiritual muito forte. Olha, veja, eu queria que você entendesse primeiro algumas características desta carta aos Gálatas. Essa carta foi provavelmente uma das primeiras 14 ou 15 cartas que Paulo escreveu. Ela foi destinada a várias igrejas, não foi uma única igreja. Quando nós falamos dos Gálatas, então, nós falamos das pessoas, dos irmãos que viviam na região da Galácia, né? Uma região de várias cidades. Toda a carta de Paulo começa com uma saudação. Ele começou essa carta com uma saudação, mas logo ele começa a admoestar duramente. Olha só que carta. Já pensou você receber uma carta assim de um parente seu? Como é que você está? Nas primeiras frases: nossa, que saudade de você, como você tem passado. É o seguinte: se você falar uma coisa que eu não disse, eu quero que você vá para o inferno. Foi mais ou menos isso que ele falou aqui.
Ele começou a carta dizendo: ó, você está bem, está tudo jóia aí, olha, abraço nas crianças. Mas só para não esquecer, é o seguinte, cara, eu estou admirado que você está me ensinando coisas que eu não ensinei. Olha, desse jeito, ó, você vai para o inferno se você continuar pregando isso. Foi bem durinho, né? Às vezes você acha que o seu pastor é duro. Queria que você fosse discípulo de Paulo mesmo, para saber o que era dureza. Mas veja, essa característica de Paulo vem por causa de uma indignação. Paulo estava firmemente apertando e admoestando os Gálatas, porque abrir mão da verdade bíblica é abrir mão da vida, para andar agradando homens. Por isso que ele mesmo diz no texto, que ele não procura agradar a homens. Sabia que há pessoas que não pregam às vezes com medo de agradar a homens? Eu já vi uma vez um líder que não chamava a atenção da célula com medo de perder os membros. Ah, pastor, se eu falar assim com eles, eu vou perder meus membros. Ele fala: se você tem medo de perder os seus membros, é sinal que você não tem membros. É sinal que você é escravo de maus hábitos, de indisciplina. Irmãos, se eu tivesse medo de perder algum irmão aqui, eu era limitado a pregar. Não ia pregar, como diziam antes, tanta cajado. Ia pregar mais, como fala? Pregar mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A palavra do meu pastor tem sabor de mel. Você acha que estou preocupado ele vai ficar ofendido porque eu vou bater forte na palavra? Ele vai ficar mal. Irmãos, nós não somos escravos de homens, nós somos escravos de Cristo. E nosso propósito em pregar a palavra é agradar quem? Falar a Deus. Sabe que para você ter uma igreja purificada e sarada, você tem que falar a verdade sempre? Para você ter uma família unida, baseada na palavra, a verdade tem que habitar lá na sua casa. E às vezes as pessoas não querem ouvir a verdade. E eu vou falar para você, eu não vou dar o braço a torcer, não vou dizer sim a pecado, não vou dizer sim para gente desmotivada, não vou dizer sim para gente que quer fazer as coisas erradas. Meu compromisso é com a palavra. Paulo tinha compromisso com a palavra, ele não procurava agradar a homens. Portanto, fala assim: glória a Deus que meu pastor não quer me agradar. Uma meia dúzia falaram. Só quem de verdade ama a Deus fala glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Não durma enquanto eu prego. É outra coisa que eu quero falar para você. Se você dormir enquanto eu prego, eu vou chamar você pelo nome, tá bom? Aí você fica bem acordado, ok? Glória a Deus. Amém, que bom. Olha só, tu vê essa enfermidade que estava no meio daquelas igrejas, se desenvolvendo ali, no meio do corpo de Cristo, e nós queremos evitar e nos curar dela, porque de alguma maneira nós também temos essa enfermidade. De alguma maneira nós vivemos assim. Ela se manifesta, pode ser percebida na forma como nós nos relacionamos com Deus. Como você lida com Deus mostra se você tem essa enfermidade. Por exemplo, nós somos salvos pela graça, sim ou não? Sim. Recebemos a salvação de Deus por graça, é pela fé. E a graça vem pela fé. Você tem que crer. Crê e é salvo. Não é assim que diz a palavra? Aquele que crê com o coração, confessa com a boca, é salvo. Está salvo. Então você é salvo por graça. Mas nós normalmente queremos viver pela lei. Você já viu que é uma tendência nossa e sempre fala assim: olha, está acontecendo isso porque eu fiz assim. Não, é por causa desse meu coração, ou porque, olha, também você sempre foi assim, e o resultado disso é que você está colhendo isso. Nós temos uma vida de receber a salvação por graça, mas querer viver pela lei, e não dá, porque Cristo nos libertou da maldição da lei. Nós somos livres da lei. A lei é só uma sombra do Novo Testamento. São duas alianças. A aliança do Velho Testamento era a aliança da lei. Se você roubava, tinha que cortar tua mão fora, olho por olho, dente por dente. Se aprontava lá adultério, taca a pedrada.
Seria bom às vezes dar umas pedradas em alguém que aprontasse assim, mas nós estamos na graça, não podemos mais apedrejar. Dá vontade. Mas deixa eu falar algo para você. Nós precisamos viver debaixo da graça de verdade. Mas nós temos um hábito de, olha, fui salvo, mas olha, não, sou legalista, as coisas têm que acontecer assim. Eu vou te ler algumas características para saber se você tem essa enfermidade ou não. Mas antes disso, abra aí a palavra em Gálatas mesmo, 3, verso 1. Nós somos salvos pela graça, mas queremos viver a vida pela lei do merecimento. Tem gente que não lidera porque acha que não tem condição. Não é verdade? Eu fico perguntando, quantos querem liderar uma célula? Às vezes as pessoas não querem liderar a célula. Por que não querem liderar uma célula? Porque eu não tenho capacidade, pastor. Quem pensa assim é porque tem um coração em merecimento, está na lei do merecimento. Eu não fui qualificado, ele não conta com a graça de Deus. Você acha que eu estou aqui porque eu mereço? Você está aqui porque você merece? Você merece esse ar fresquinho? O que é esse ar fresquinho? Fala, é a graça. É a graça. Você merece a roupa que você está usando? Por que você está usando então? Vamos falar por causa da graça. Você merecia estar vivo. Você merecia ter liberdade para falar, conversar, para poder viajar, ter dinheiro. Se você for olhar pelo merecimento, eu não merecia nada do que tenho, porque eu sou mau, eu engano, sou mentiroso, às vezes eu engano, eu falo às vezes não é tão verdade, falo meias verdades, e o resultado disso é que nós andamos pela lei do merecimento. Eu não mereço, eu não posso, e ninguém conta com a graça de Deus. A graça de Deus, ela é que capacita você a conquistar coisas, sabia? Saber que um líder, ele lidera por causa da graça? Nosso sonho é ver, por exemplo, aqui o Osmário liderando o céu. É o nosso sonho, porque ele tem limitações, mas não é um sonho humano, é porque nós queremos mostrar para a igreja que pela graça ele pode liderar. Pela graça, é pela graça que você vai realizar a obra de Deus. Não se realiza a obra de Deus por merecimento. Você vem aqui, entrega seu dízimo e fala assim, está aqui Deus, cadê a minha provisão? Isso é merecimento, você deu, quer receber. Ainda usa até a palavra, aquele que dá recebe. Deus, dei, cadê? Deus não abençoa assim, porque isso é a lei do merecimento, é lei. A graça é Deus te abençoar, independente se você deu ou não. Isso não é graça, isso não é bênção. O que é bênção? Eu fui abençoado, ralei, conquistei meus negócios, fui abençoado. Você só ralou, trabalhou. É claro que se Deus não tiver no negócio, nada dá certo, mas a graça de Deus está em você não fazer por onde Deus dá. Então quer dizer que nós não vamos fazer mais por onde para nada? Você não está sendo ensinado sobre isso. Você está sendo ensinado que a graça de Deus é suficiente para ser a força da sua vida. É que alguns ainda podem pegar essa palavra para falar o seguinte: então é o seguinte, vão fazer nada mais, porque é tudo pela graça, não precisa trabalhar, vai ser pela graça. Então vai nessa, que você vai ver o que vai acontecer. Porque a lei, ela ainda existe, e ela faz sombra para o Novo Testamento. Ela é como um símbolo para refletir aquilo. Jesus não veio revogar a lei, ele veio para cumpri-la e excedê-la. Mas se você não entender isso, capaz que você deixe entrar no seu coração que você pode andar no caminho torto, porque Deus é gracioso. Veja, Deus é gracioso, mas só aqueles que obedecem a Deus agradam o seu coração. Você está me ouvindo? Deus não quer que você faça, obedeça por causa de dinheiro, por causa de provisão financeira. Deus quer que os filhos obedeçam por amor.
A provisão financeira, dinheiro, crescer, vencer, conquistar, vem para nossas vidas de graça, trabalhando muito, pouco também. Não teve um que chegou lá para Jesus contando a história, que o Senhor estava lá e chamando os trabalhadores, veio um de manhã e ganhou um trabalho de um dia, e chegou no final do dia, chega outro lá, fala, vem, trabalha comigo, e trabalhou lá meia hora, e ganhou também o salário de um dia. Você acha isso justo? Alô, fala para o seu irmão, é justo isso? O cara veio, não trabalhou quase nada e ganhou o mesmo salário. Nosso coração é falar o seguinte, não é justo, sim ou não? Alô, responda. Sim, não é justo, eu trabalhei o dia todo, ele trabalhou só meia hora, e ele ganha a mesma coisa que eu. Quem é você para definir se é justo ou não? Deus dá como Ele aprouve, como Ele quer. Você devia cuidar do seu e dar graças a Deus. E aí você, além de não cuida do seu, quer cuidar do outro. Eu trabalhei, ralei, o cara chegou, qual que é? Problema do rapaz, problema não, né? Bênção do rapaz, e foi abençoado além, uai. Mas é que nós, como seres humanos, queremos justiça. Nós queremos que todo mundo ande conforme a lei do merecimento, e desprezamos a graça de Deus. Deus quer mudar nossa história, para andarmos debaixo da graça, irmãos. É o seguinte, Ele faz, você quer pagar o preço, igualzinho. Não é assim a nossa lei? É porque Ele fez, é porque Ele faz, é porque ela faz. Nós queremos retribuir as pessoas como um juiz. No Velho Testamento era assim, eram juízes. As pessoas tinham lá um Deus que era um juiz mesmo. Havia lei, olha, presta atenção no que eu vou te dizer. As leis vieram com Moisés. Foi Moisés que escreveu as leis, sim ou não? Sim, Moisés escreveu as leis. O povo sai do Egito. Primeira coisa, quando se encontra com as águas, o povo começa a reclamar do quê? Vai atravessar, vão morrer afogado, vão matar nós agora aqui. Por que nos tiraste de lá? Não foi isso que o povo fez? O que Deus faz? Abre o mar. O que é isso? Graça. Olha que beleza. Sabia que Abraão era idólatra? O cara construía estátua. O cara era idólatra, ele tinha estátua, ele é da família de idólatra. E o que Deus fala para ele? Para o idólatra: de ti farei pai de multidões. O que é isso? Graça de Deus. Olha que Deus doido. O que nós falamos para o idólatra hoje? Você é idólatra, está aqui aí com a estátua, você está ficando igual a ela, você não vai entrar no reino. E não vai mesmo, o idólatra não entrará no reino de Deus. Como não vai entrar o mentiroso, o safado, o sanguinolento, não vai entrar os que dão nó. Mas aí nós olhamos esse aspecto de, olha mais coisas. Aí atravessa o mar, chega, tem sede, está no deserto, estou com sede. Aí o povo, estou com sede, Moisés, estou com sede. Aí chega em águas de Mara. Águas de Mara, águas chama Mara porque eram amargas. Aí o povo vai lá, vai tomar água. Que horrível essa água! Deixasse vir aqui morrer de sede. Devia estar morrendo, está lá, pelo menos era escravo tomando água no Egito. E aí Deus faz o quê? Não, vai lá, vai Moisés, joga o graveto na água que a água fica doce. O que é isso? Graça. Olha que interessante. Depois vai lá, falta pão, falta comida. Então Moisés, trouxesse-nos para cá para morrer de fome. O que Deus faz? Morre de fome todo mundo. Manda o quê? Manda o maná. O que é isso? Graça. Olha que Deus gracioso. Aí Moisés vai e sobe no monte. Não, primeiro faz o tabernáculo, aí pede para vir o povo, e o povo não quer. Vai ouvir por nós. O povo já rejeitando até a presença de Deus. Tá bom, sobe Moisés. Subiu o monte. Aí o Deus dá as leis, os 10 mandamentos. Deus os mandamentos, Deus as ordenanças, e detalha para ele o que deve ser feito. Moisés desce do monte. Primeira cena que ele encontra quando ele desce do monte:
Pega o povo fazendo o que agora? Construir um bezerro de ouro. O que era isso? Era... O que Deus fala para o povo fazer? Para Moisés fazer? Chamar os levitas lá, aqueles que não se contaminaram, e matar todo mundo. Cadê a graça agora? Alô? Quando se anda na lei, não se anda na graça. Chegou a lei. Chegou a lei. Aí o povo vai lá e reclama porque o pão já era desprezível. Queriam comer carne. Deus fala assim: vai comer agora então, até ficar enfastiado e sair pelos narizes. Isso é graça? Isso é lei. Olha que interessante. Não tinha lei, todo mundo era abençoado. Chegou a lei, começa a andar agora debaixo da lei do merecimento. Se faz, recebe. Se é bem, recebe o bem. Se mal, recebe o mal. E Jesus Cristo veio para fazer o quê? Ele veio para dar uma nova aliança, para dizer para você: agora a minha graça vos basta. Só ela te basta. E às vezes nós queremos andar com Jesus na salvação de graça, mas o nosso estilo de vida é por merecimento. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu quero, o que eu não quero, porque é assim, porque é assado. Não faço porque eu não mereço, não só porque eu não mereço. Olha a igreja de Corinto. Você pegar isso, a igreja de Corinto do lado da igreja de Paulo, e foi comparar, irmãos, Paulo foi muito mais brando com a igreja de Corinto do que com os Gálatas. E no Corinto, sabe o que aconteceu? Eu listei aqui. Primeiro os irmãos se dividiam em partidos. Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Pedro, e alguns diziam que eram os mais espirituais: eu sou de Jesus. Não sou nem de Paulo, nem de Apolo, eu sou de Jesus. É Jesus que é meu guia. É assim que eles faziam. Uma igreja rachada, dividida, partidária. Outra coisa que tinha na igreja de Corinto: alguns deles iam para templos pagãos com prostitutas, para se deitarem com prostitutas nos templos. Era a igreja de Corinto. Os irmãos da igreja, tinha alguns que iam no centro de macumba para deitar com a mãe de santo. Era isso que acontecia. Olha o que acontecia: que um irmão tinha uma causa com outro, em vez de trazer para resolver entre irmãos, ia para juízo público, ia para tribunal, ia lá e levava os irmãos: olha, tem algo contra mim aqui, me lesou, eu quero resolver isso com ele. Olha como era a igreja de Corinto. Olha mais ainda, eles no dia da ceia tomavam vinho, ficavam bêbados. Eles enchiam a cara no dia da ceia. Já pensou? Você já ouviu falar disso em alguma igreja da nossa época? Eu acho que se fosse aqui nessa época não seria considerado uma igreja evangélica, mas era uma igreja, é a igreja de Corinto. Paulo diz: ó, aquele que não deve se embriagar. E outra, eles iam na ceia para detonar de comer pão. Eles reclamavam se era esse pãozinho que nós damos, uma bisnaguinha Seven Boys em 3 fatias, que uma vez fizeram uma ceia e fatiaram tanto a bisnaguinha. Eu falei: nossa, tadinho dos irmãos, está quase uma hóstia, tão fina que está o negócio. Eu gostei daquele dia que fizeram aqui a ceia e nós pegamos o pão e dividimos. Mas tinha gente que ficava assim: ó, não vai logo esse negócio, estou com fome. E aí, pastor, estamos aqui, eu não comi o dia inteiro para vir comer na ceia, uma churrascada aqui, e você vai ainda pregar? Dá uma bênção aí, fala alguma coisinha lá, amém, glória a Deus, e bora para a carne. Era isso que eles faziam. Eles eram glutões, eles comiam demais. Chegavam na hora assim, ficavam bêbados, saíam daqui do culto, turma abraçada num outro. Eles, Jeová pegou nós, né? Pegou. Foi Jeová que pegou. Olha que igreja. A igreja de Corinto. Eles comiam despacho servido às entidades, comiam coisas consagradas a demônios. Eles passavam na rua, viam lá um frangão de macumba. Pô, que desperdício dar esse negócio aqui. Levar para ser comunhão da célula. Pensa, você já viu
Uma igreja tão complexa de Corinto. Falou assim: glória a Deus pela igreja videira. Eles ensinavam que a ressurreição já tinha acontecido, tinham dúvidas sobre isso. Olha, irmãos, tanta coisa errada acontecia lá. E Paulo, olha o que diz em 1 Coríntios 1,4. Se você não quiser abrir por causa do tempo, só me ouve. Olha o que diz, ó: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo dá graças a Deus pela vida deles. Está certo que Paulo corrige tudo isso. Eles usavam inclusive os dons errados. Era confusão. Se nós fizéssemos como fizemos hoje, fala em línguas, todo mundo começava a falar em línguas e ninguém respeitava o Espírito Santo. E aí não tinha pregação, só tinha línguas. Aí o cara entrava aqui, porque alguns ainda se pegam nisso. Deixa eu até esclarecer para você que gosta da lei. Nós só podemos falar, hoje teve um mover aqui de línguas. Então isso aqui é recado para quem pensou ao contrário. Está errado isso. Porque a palavra de Deus diz lá em Coríntios 14, 1 Coríntios 13, 14, que os dons que só devem falar 2 ou 3. E que haja interpretação. É verdade mesmo. Quando chega alguém que quer dar uma palavra para a igreja que está falando em línguas, se não for para interpretá-lo, não precisa dar essa palavra para a igreja. Para quê? Já pensou eu pregando aqui? O que vai acontecer aqui? Todo mundo vai sair aqui e falar: vim para o culto, mudou nada, não entendi nada, só ouvi um vucu-vucu, mas cadê palavra de verdade? Mas deixa eu falar algo para você. Você tem que aprender a ativar os dons do Espírito. E existe tempo para tudo. O problema da igreja em Corinto era esse: que a turma ia lá e aí queria falar em línguas e ficava aquele negócio, e falava. Daqui a pouco levantava o outro, e aí não tinha palavra, não tinha compartilhar, não tinha enchimento, não tinha pregação, não tinha vida, não tinha interpretação. Agora, se não há interpretação, a gente não pode falar em línguas? Onde está escrito isso? Publicamente, para exortar a igreja, não tem que ter mesmo, mas para edificação pessoal, você deve usá-la. Porque é isso que está lá em Efésios 6, verso até o 21, que fala da armadura de Deus. Fala que você adquire a armadura de Deus orando no Espírito. Judas 21 diz que nós devemos nos edificar na santíssima fé, orando em Espírito. Então você vai crescer em fé, vai crescer em proteção quando você ora em línguas. E você é importante ter esse ambiente de orar em línguas. Mas lá na igreja de Corinto havia uma bagunça. E Paulo olha para eles e fala assim: olha, dou graças pela vida de vocês. Agora, por que Paulo foi brando com Coríntios e com os Gálatas? Mal começou a carta, já deu um estardalhaço neles. Porque isso eu acho que nós podemos entender o seguinte: mostra a prioridade de Deus. Olha, alguns comportamentos errados é tolerável, mas ensinar o que Deus não ensinou, isso é intolerável. Isso gera morte. Isso tira o sacrifício, o valor do sacrifício de Cristo. Ele morreu naquela cruz por causa do quê? Mas às vezes nós queremos ainda dizer que não, porque mereço, porque eu fiz assim, e invalido o sacrifício. Por exemplo, aquele que não toma ceia, ou toma ceia. Tem gente que toma ceia, é um problema esse negócio de tomar ceia às vezes para alguns, que alguns estão em pecado, fizeram algo errado e eles não tomam a ceia. Eles falam assim: não, eu fiz algo errado e não vou tomar a ceia. Esse cara está certo ou errado? Alô? Ele está o quê? Está errado. Por que ele está errado? Porque ele está dando um preço para o sangue de Cristo. Ele está falando que por causa do pecado dele, Cristo não morreu, porque eu ainda estou mal, e eu não vou tomar ceia. Você está me entendendo? O sangue de Cristo, ele serve para pagar quantos pecados? Todos. Alô? Todos. E por que eu não quero tomar ceia então? Porque mas a consciência pesada é dizer o seguinte: que o sacrifício de Cristo não foi para mim. Não, eu ainda sou pior ainda olha, esse meu pecado Cristo não conseguiu pagar. Não é isso?
É isso que ele está dizendo. Mas tem aquele também que vai, e anda seguindo, fala assim: ó, não, Deus já me perdoou do teu pecado, ele é pronto ainda e vai tomar ceia. Existe um desequilíbrio nos dois opostos. Mas qual que é o conceito de verdade? Deixa eu falar algo para você. Você nunca vai andar no caminho da graça se tiver um coração com culpa. Porque a culpa vem por causa do merecimento. Ah, eu merecia isso, merecia aquilo. Aí vem culpa. Vem culpa. Veja, você nunca vai ser tão bom a ponto de aumentar o amor de Deus por você, por causa da sua bondade. E nem vai ser tão ruim que possa diminuir em algo o amor de Deus por você. Deus te ama não pelas suas obras, pelas suas atitudes. Deus te ama porque Ele, quando olha para você, Ele vê Jesus. Ele vê Jesus que pagou um preço pela tua vida, e isso é graça de Deus. E nós temos que andar nessa graça de Deus, porque daqui a pouco nós estamos lá vivendo de uma maneira que, olha, não posso isso porque eu errei. É verdade que você errou, mas aquele que teme a Deus, ele se levanta, sacode a poeira, se quebranta, se arrepende e anda debaixo da graça. Você acha que seu pastor não erra? Alô? Seu pastor erra. E sabe quem vê isso? Deus vê tudo. Sabe quem mais? Aqueles que andam do meu lado. Pastoras, discípulos, esses vêm. Vocês deviam dar graças a Deus de ver alguns erros do seu pastor. Sinal que você é íntimo. Amém? Mas veja, eu aprendi algo. Eu também já fui da época da lei e ficava muito mal. E se eu errasse, se eu fizesse alguma coisa errada, eu ficava uma semana remoendo, sentia peso. Eu aprendi logo de manhã entrar na presença de Deus, confessar minhas culpas a Ele, meus erros, e de levantar a cabeça, olhar para o céu e falar assim: por esse pecado o Senhor também morreu, e o preço dele o Senhor pagou. Então eu tomo posse desse preço e falo assim: eu vou andar pela graça, e eu venho e faço o culto que for. Uma vez eu fiquei tão chateado em casa com uma situação lá, e eu perdi a paciência com os meus lá. Falei duro demais, e eu cheguei no prédio, isso era na pé do Pedro Lessa. Eu entrei no prédio, eu falei assim: eu não vou permitir tal coisa, eu vou. E aí eu comecei a orar, e o Espírito me deu uma resposta, falou assim: é minha noiva. Pode ser seus filhos, mas ainda é minha noiva. Pode ser tua esposa, mas é minha noiva. Pode ser o seu ego, o seu temperamento, mas é minha noiva. Cuide como você trata com a minha noiva. Eu saí da minha sala renovado. Nós temos que aprender a tomar posse da graça. A graça que nos vai nos livrar das consequências da lei, porque a lei é morte. Está ouvindo? Crer corretamente sempre vai produzir um viver corretamente. Era isso que Paulo estava querendo desenvolver com os Gálatas. Ele viu que havia um ensino errado, havia um judaizantes. Essa é outra coisa que pega. Dentro de nós sempre há um pouco de idolatria. Nós largamos os pecados da idolatria, nos convertemos, daqui a pouco queremos pôr kippá, queremos tocar shofar, todas as celebrações, não tocar um shofar, queremos ter menorá. Eu tenho shofar, eu tenho menorá. Fica lá, para mim é um enfeite. Eu não entro com a menorá, eu não ando com a menorá aqui. Os irmãos saem, eu pego a menorá e fico assim: o Senhor é minha luz e nada me faltará. Ó irmão, por exemplo, o óleo. Uma vez eu fui numa célula, faltou óleo na célula, não tinha óleo da unção. E agora, o que nós vamos fazer? Alô? Uns sugeriram o óleo de cozinha, mas era de soja. Se tivesse um de granola,
canola, né? Granola é outra coisa. Aí a irmã sugeriu pegar o óleo hidratante. Aí o outro falou assim: mas óleo hidratante não é óleo para ungir. Eu falei: por que não? Além de ungir, hidrata. Quer coisa melhor? E outros: já viu o cheiro dessa mirra? Um óleo hidratante fica mais... Existem pessoas que, porque às vezes acabou o óleo, não ora pelo enfermo. Como vai curar se não tem óleo? Não, mas se for o óleo extraído da azeitona lá do Monte de Oliveira, aquele óleo do Monte das Oliveiras, do caroço verde, eita, esse é o óleo sagrado, esse é o óleo do divino. Irmãos, isso é religiosidade. Eu tenho que pregar com gravata nessa terra aqui que, até os calangos correm de bota na brita, de tanto para não queimar o pé, não é verdade? É horrível isso aqui. Esses dias os irmãos foram em casa ontem lá no Artibum, na piscina, e fiquei sem camisa do lado do meu, porque não dá para aguentar. Eu até evito ficar sem camisa, eu tenho vergonha de ficar perto dos irmãos. Mas, irmãos, tem hora que olha o seguinte, irmão, olha, isso aqui não é um inferno, mas ele está ali do ladinho, vamos tirar a camisa para aliviar esse calor, sabe? Nossa, pastor sem camisa. Eu vou para a praia, você acha que eu vou para a praia de camisa? Vou de calça na praia? Eu vou de bermuda, não vou de sunga, porque eu tenho vergonha dessas coisas, pelo amor de Deus, eu acho que é um pouco indecente, você também devia cuidar com isso. Se não é que você está aqui, você deve, na praia, cuidado, por favor. Não quero ficar falando sobre, como chama lá, didaquê, mas é bom de vez em quando os líderes falarem nas células. Mas nós somos tão religiosos, nós queremos dar formas para as coisas, Deus nos fez um sacrifício para andar na graça, mas nós queremos estabelecer as regras para andar debaixo do merecimento. Irmão, nós temos que mudar essa história. Isso é uma praga dentro da igreja. Olha, Cristo veio para resistir com toda a religiosidade. Ele confrontava os fariseus, os saduceus, as linhas lá religiosas, os diversos tipos de classes religiosas que tinha naquela época. Jesus era fariseu e ele resistiu a isso, sabe? Uns falavam que comiam com a mão, não lavavam a mão antes de comer, outros porque comiam com os mundanos, outros porque, olha, nosso coração é idólatra, nosso coração é religioso, e por isso perdemos a graça de Deus. Nós temos que viver debaixo da graça. Mas então, vou fazer o que der na cabeça. Se você ama a Deus e quer agradá-lo, você vai guardar e obedecê-lo. Mas como obedecer se eu tenho que obedecer à lei? Não é obedecer à lei, é obedecer a Deus que está acima da lei. Queriam dar um monte de leis, mandamentos. Jesus deu um só: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo contra ti mesmo. Contra estas coisas não há lei. Veja, se não roubar não é amar a Deus, não é amar o próximo. Veja, se não adulterar não é amar a Deus, não é amar o próximo. Então está acima. Por isso que o Velho Testamento faz sombra para o Novo. O Novo Testamento é um outro nível de renúncia. No Velho Testamento era 10%. No Novo Testamento, tudo. Deus quer controlar tudo. Deus quer ver você entregar tudo. Chega lá o jovem rico, tem guardado, é verdade, falta uma coisa para você: vende tudo, dá aos pobres e me segue. Deus pediu tudo. Aquele jovem rico dava dízimo? Dava. Ele guardava a lei. Aquele jovem rico amava o pai, honrava o pai. E Jesus disse que faltava o que para ele ainda? Uma coisa: vende tudo e me segue. Deus pediu tudo. Deus é um Deus que pede tudo. E ainda uns pensam assim: beleza, agora quer andar pela graça, vou sair daqui, vou tomar uma casgraça. Aí você vai virar uma desgraça, porque vai te dar uma dor de barriga, uma cirrose, se você não cuidar. Pastor, está andando pela lei. Que andando pela lei, irmão? Isso é seu corpo.
Não é graça, beleza, então vou fazer tatuagem. Jesus. Pendura no umbigo aqui um terço. Pendura lá. Vai lá. É graça, pastor não ensinou que é graça. Ai. Irmão, guarde seu coração. Você sabe muito bem que eu estou ensinando aqui. Andar pela graça. Não é andar na lei do merecimento. Deus não vai usar você porque você ora mais. Deus não vai te usar mais porque você faz mais jejum. Deus vai te usar porque você confia na graça. A Paula ficava doida comigo, porque, irmãos, eu fazia faculdade de noite, trabalhava, eu saía 5:10 para 6, eu pegava o ônibus, e eu chegava em casa, era 00:30. Eu não tinha tempo para ler. O tempo que eu lia, eu já brinquei várias vezes com vocês, eu lia a Bíblia, tem o diante do trono. Eu não era diante do trono, era sobre o trono, em cima do trono, porque era o único tempo que eu tinha. Eu lia lá, às vezes no ônibus eu dormia. Então eu ia, chegava na empresa, tomava um café, trabalhava um pouquinho, daqui a pouco o intestino aí eu já ia no bolso, quadradão aqui no bolso, ia pro banheiro com quadradão, sentava lá, ficava uns 20 minutos, meia hora, e lia. Acendia a luz, apagava. Alguns iam lá, apagava a luz. Tem gente. Aí voltava, acendia a luz. Eu estava lendo. Eu preciso ler. Foi o tempo que eu tinha. E a Paula presenciava. Às vezes eu ia pregar, eu ia fazer uma reunião. Ela ficava admirada da sabedoria. Ela falava assim, sempre falou isso para mim. Falou: eu nunca vejo você buscar Deus como eu busco, mas a revelação que você tem, eu não tenho. Eu falei que Deus usa o pouco. Isso é graça. O importa é que aquilo que você tem disponível, você dá para Ele. Ele vai usar. Tem gente que tem o tempo todo. As irmãs que não trabalham têm o tempo todo para buscar a Deus. Não buscam. Ficam buscando lá a novela. Busca o canal 5. Fica lá. Fica buscando as coisas. Aí quer que Deus te use. Vai usar como? Vai usar. Porque é graça e não é lei. Então eu posso buscar a novela. Você pode tudo. Mas você acha que está agradando a Deus? Está cheio de pastor charlatão sendo usado por Deus. Tá ou não está? Está cheio de pastor mentiroso, adúltero, fazendo milagre. Tá ou não está? Tá, irmãos. Tá. Por que isso? É graça. Deus não tem, usa o que tem. Os que estão buscando a Deus acham que é tudo pelo merecimento. Não posso orar porque, olha, hoje soltei um palavrãozinho de nada. Eu falei cocô. Falou cocô. E não pode falar, não pode orar. Estou com a boca suja. Cadê a água santa? Cadê o óleo? Cadê a mirra? Deixa eu fazer um gargarejo com a mirra. Agora estou santificado. Vamos lá. Você é alguém que está na base da lei do merecimento. A lei da graça é o seguinte: Senhor, eu sei que eu não sou digno, mas é na sua palavra que eu vou lançar minha rede. É na tua palavra que eu vou andar por fé e vou ver esse milagre acontecer. É na palavra de Deus, irmãos. É no sacrifício de Cristo. Agora nós queremos, às vezes, andar com base no merecimento. Queremos trazer rotinas. Olha, e é um perigo isso, porque quando nós começamos a buscar Deus, nós queremos ser igual o povo de Deus. Nós já somos o povo de Deus. Houve um problema uma vez, lá na época de Paulo. Por quê? Estavam querendo circuncidar os gentios. Circuncisão é a fimose, é a cirurgia que corta a pelezinha lá do pênis. Era um símbolo lá que Abraão tinha como aliança. Mas aquilo era lei. E agora os gentios se converteram. O que a cabeçada apostólica quis fazer? Todo mundo, fila aí, com a tesoura na mão. Aí, maior conflito. Porque Paulo falou assim: peraí, mas eles não são judeus. O que é lícito? Mas sabe o que definiram? Vamos pedir para eles não comerem comida só consagrada, não se contaminarem com sexo, relações sexuais ilícitas, e as demais coisas eles permanecem como eles são.
Tem mais de uma coisa lá que eu não estou lembrando o que é. Deixa eu falar para você. Isso é a graça de Deus. A circuncisão está no coração. A circuncisão é a marca de uma aliança. Que as pessoas querem para o exterior, querem pôr a roupa do crente. Eu sou crente porque eu uso calça social da Dorinhos, meu 775 da Vulcabras. Você é dessa época? 775 da Vulcabras, camisa, calça semi-bag. Eu sou de Deus por causa da minha roupa. Você é de Deus por causa da sua roupa, irmão. Saiba que diante do Senhor todas as coisas estão nuas e patentes, até você. Veja, nós somos de Deus porque o nosso coração é consagrado a Ele. Eu não faço por medo de punição. Eu não dizimo para poder ganhar algo de Deus. É que eu amo tanto ao meu Deus, que o meu coração, as minhas finanças, a minha família pertence a Ele. Você é assim? Que tem um coração consagrado a Deus? Mas quantas coisas legalistas você tem sido? Quão legalista você às vezes acha que tem que ser? Por exemplo, eu interrompo, eu quase que não dou palavra hoje, quase que eu só não fui para o fogo porque eu vou te falar sinceramente, estava por aqui ainda, ó, e eu não quis forçar o que o Espírito não estava falando fazer. Está muito raso. Há muito mais para a gente viver. Não sei o porquê. Alguma coisa estava acontecendo. Às vezes é tempo de parar e orar. Eu não sei quantos cultos você já participou assim, onde você não é refém por um hábito. Eu não sou refém a hábito. Não precisava pregar, irmãos. Basta uma palavra de Deus no meio do louvor, é o suficiente para sairmos daqui transbordando. Mas a nossa liturgia, que é sadia, nos ensina que é bom compartilharmos para nos alimentar. Mas você está preso nisso? Eu não estou. Pastor, então podemos inverter as coisas na célula? Mas se Deus disse, se você sente no Espírito, pode. Mas você acha que está ruim? Porque tudo que nós fazemos na célula tem um propósito. Como nós fazemos no culto, por exemplo. A gente não começa o culto com a palavra para depois fazer o louvor. Por quê? Bom, primeiro porque tem os atrasados. E infelizmente há um vício na vida das pessoas com horário. Isso não é graça, isso é lei. Segundo, porque é fato que um ambiente de louvor, celebrar a Deus, adoração, prepara o caminho para receber uma palavra. É fato. Mas não podia inverter um dia? Pode, vai. Só Deus falar, eu sou livre para isso. Uma vez na célula, nossa célula não teve palavra, não teve quebra-gelo. Entramos, começou a dedicar um violão, pronto. Foram 1h30, quase 2 horas de adoração. E quando o negócio estava chegando no fim, estava todo mundo no chão, todo mundo com os olhos inchados de tanta presença de Deus. Agora, se nós somos religiosos, nós não vamos nos importar com a presença, vamos querer cumprir uma rotina. Você anda na graça ou tem andado na lei do merecimento? Isso aqui é só um pedaço da palavra. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Eu vou deixar para falar isso no domingo que vem. Não percam as cenas do próximo domingo. Vai ser poderoso. No próximo domingo eu vou falar sobre que uma doutrina errada é pior que um comportamento errado, que toda mistura perverte o evangelho, que a diferença entre a lei e a graça. Vou falar também, fazer um paralelo entre a lei e a graça. E vamos compartilhar sobre alimentar a sua fé, confessando a sua justiça em Cristo. E por fim, para acabar, nós vamos liberar a unção do Espírito domingo que vem. Aí sim, para transbordar. Fique de pé. Olha, eu fui até um pouquinho além do que eu queria. Só quero ler um verso. Está no livro de Romanos, capítulo 6, verso 14. Para você sair daqui alimentado por essa palavra, convicto. Nós queremos retribuir as pessoas conforme elas fazem as coisas. Sim ou não? Alô?
Essa é a lei do merecimento. Se ele fez, ele paga. Se ela trabalhou, ela recebe. Se não trabalhou, então não recebe. Nossa vida, queira ou não queira, o mundo é regido assim. Isso está implantado na nossa vida secular, por exemplo. Ninguém vai passar de ano se não fizer prova, não é? Paulo mesmo diz: aquele que não trabalha, que não coma. Não tem um pouco de graça aí? Dos homens é difícil esperar graça, porque o homem não tem um coração igual ao de Deus muitas vezes. Mas Deus, Ele não retribui conforme as suas obras. Independente de você ter obra ou não, você é amado de Deus. Deixa eu te falar, isso é uma verdade. Deus não te ama pelo que você faz. Eu estava com um colega, meu filho aí com a gente outro dia, e ele me falou assim: eu sou muito bom, eu não vou na igreja, mas eu sou um cara bom. Olha, eu não tenho coração errado. Olha, eu sempre ajudo as pessoas. Eu sempre ajudo. No que eu posso eu entrego. Eu não tenho problema. Eu perdoo. Eu não guardo sentimento de ninguém, ressentimento. As pessoas falam comigo, eu não guardo. Eu sou muito tranquilo. Eu sou joia. Eu falei: nossa, eu vou dizer algo para você então. Pensa em alguém que matou outra pessoa. Só que esse alguém que matou outra pessoa, ele já salvou muitas outras pessoas. Então vamos supor que ele está diante de um juiz. E aí o juiz fala assim: fulano de tal, você está sendo julgado pelo assassinato do ciclano. O que você tem a falar em sua defesa? Fala: meu senhor juiz, ilustríssimo, reverentíssimo, né? Excelentíssimo juiz, eu salvei tantas crianças. Eu, quando era mais jovem, eu era salva-vidas de um clube, e as crianças se afogavam, eu ia lá e salvava elas. Eu já livrei de acidentes. Eu já paguei com meu dinheiro almoço para vários mendigos. Dei muito alimento para as pessoas. Eu tinha um projeto de cesta básica. É verdade, eu matei esse, mas olha quantas eu já salvei. Me absorve. O que você acha que o juiz falaria? O réu é absolvido ou o réu está condenado? Alô? Está condenado. Se ele for justo, não, ele é independente do quanto coisas boas ele já fez. Se uma só errada ele fez, ele é punido. Sim ou não? Fala: graças a Deus que Deus não é juiz. O Deus juiz é do Velho Testamento, é a lei. Aí depois do Novo Testamento vem um Deus Pai. Você viu que o filho apronta, e o pai vai lá. O pai chama na chincha, o pai aperta, mas depois o pai vai lá e alivia. Pai assim. Esse é o Pai do Novo Testamento, é Deus. E ainda tem um outro personagem. Tem um juiz, tem um pai, mas tem um noivo. E ele está lá em Apocalipse. A Bíblia tem essas três faces: o juiz no Velho, o pai amoroso no Novo, e em Apocalipse, que faz parte do Novo, o noivo que vem ao encontro da noiva. Mas quero dizer algo para você: só a graça vai nos levar a ser uma igreja grandiosa. Só a graça vai nos dar o privilégio de experimentar a provisão de Deus. Tem tantas pessoas que são melhores que nós, sim ou não? Está cheio. Tem tanto pastor melhor do que eu, que se dedica mais, que tem um nível de unção maior que a minha. Meu Deus! Mas a graça dele me basta, é suficiente. E nesse texto que eu quero ler para você, diz assim, Romanos 6,14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Sabe que você não tem vencido o pecado? Está andando no caminho da lei. Anda debaixo da graça,
que o pecado não tem mais domínio sobre você. Amém? Feche seus olhos. E nisso tudo que eu falei, avalie o teu coração. Sonda ele. Será que nós não temos sido às vezes legalistas a ponto de querer ou abrir mão ou deixar de fazer coisas por causa do merecimento? Vivemos com base no merecimento. Quando lembramos do inferno, falamos: somos salvos pela graça. Mas quando vamos viver o dia a dia, aonde está a nossa liberdade, a nossa ousadia? Eu vejo às vezes pessoas não tão preparadas, mas tão ousadas. É graça. Deus tem dado graça para nós. Tem dado graça para alguns, outros a mais, outros a menos, porque sempre fazemos na base do merecimento. Mas deixa eu dizer algo para você: revista-se do Cordeiro hoje. Tome posse do que Ele fez naquela cruz e se descontamine dessa doença. Deixa que a graça opere em você. Amém? Deixa que a graça opere. Comece a falar com Deus então. Fala: Deus, eu preciso da Tua graça. Sua graça me basta. Sua graça me sacia. Sua graça me livra. Não há nada de tão mal que eu possa fazer que me afaste de Ti. Não há nada de tão bom que eu possa fazer que me aproxime mais de Ti. Por mim mesmo nada posso, mas a Tua graça me aproxima do Senhor. É pela graça que eu sou salvo. É pela graça que eu ando em fé. É pela graça que eu experimento a provisão. É pela graça que eu experimento a vida. Ó Deus, a Tua graça me basta. A Tua graça me basta. Dá-me a Tua graça, Senhor. Libera a Sua graça sobre a minha vida. Deixa-me experimentar da Sua graça cada dia mais, porque ela está disponível. A graça do Senhor está disponível. São para aqueles que têm um coração livres da lei. Ó Deus, livra-nos da lei. Livra-nos, andamos na lei do merecimento. Do que se fizermos, recebemos. Daquilo que plantamos, colhemos. É verdade, se eu planto, eu colho. Mas a Tua graça me dá a superabundância. A Sua graça me dá a vida. Muitas vezes nós não temos colocado a semente correta, mas o Senhor tem mudado a nossa história por causa da Tua graça. Nós tomamos posse da graça. Queremos andar pela graça. Queremos estar vivos e andar pela vida na graça. Por isso dá-nos, ó Deus, no Teu mover, nos Teus dias. Nesses dias pedimos a graça do Senhor. Em nome de Jesus, as nossas células, livra-nos, ó Deus, de andarmos debaixo da lei do merecimento nas células. Deposita a graça sobre a vida dos nossos irmãos. Deus, tantas pessoas se afastam por causa da lei do merecimento. Alguns pecam e vão embora porque não entendem a graça. Mesmo assim, o Senhor pagou um preço por eles, ó Deus. Não queremos ter um coração desprezível, que despreza aqueles que o Senhor não despreza. Nosso coração é amar. Nosso coração é amar o Senhor e buscar a tua graça nesses dias. Ó Deus, vem sobre nós. Eu queria ter um tempo de oração para encerrar, 5 minutos. Se você puder juntar com o irmão, então vamos orar em irmãos. Um irmão com o irmão, uma irmã com uma irmã. Melhor assim.